Fala aí, rapaziada do História Santos, tudo certo? Eu discordo totalmente daqueles que pensam que a entrevista do presidente Marcelo Teixeira foi algo que não condiz com um recado claro ao Pedro Caixinha. Eu respeito todas as opiniões, mas quem acompanha todas as falas do presidente Marcelo Teixeira, muitas delas controversas, né, anunciando algo, como foi o Luiz Castro, né? E depois tendo que recuar, todas aquelas falas de contradições, o que ele disse no Rio de Janeiro é muito sério. E eu tenho informações sim de que é uma entrevista bem que explodiu o vestiário do Santos. Explodiu. Teve gente, jogador que torceu o narizinho, teve membro da comissão técnica que não gostou, que entendeu que não era para externar aquilo, e sim para falar aquilo internamente. Eu vou te contar os bastidores disso, como que causou o efeito que causou dentro do Santos. Depois que você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar teu like e compartilhar com os amigos para que eles saibam também desses bastidores que talvez você não tenha lido nem visto por aí, tá? Não esquece de comentar. Você acha que foi uma entrevista da boca para fora ou o Caixinha tá na berlinda mesmo? Porque assim, a entrevista foi dada depois da coletiva do Pedro Caixinha, depois daquela roda de vestiário lá, que tava meio abatido e tal. E o que incomodou foi que não teve nenhum tipo de cobrança mais assintosa dos próprios jogadores ali, após uma derrota melancólica para o Vasco da Gama. E eu não vou repetir aqui o que eu já falei, né? Time horrível do Vasco, Santos com o jogo na mão. E como não se cobraram internamente, o presidente, pelo que me passaram, o canal está aberto para quem quiser o espaço e entendeu que essa minha apuração não é a correta, porque e eu geralmente, dificilmente eu trago coisas de bastidores para vocês que não acontecem. Aquilo incomodou o presidente Marcelo Teixeira, que resolveu falar com o torcedor. Eu não posso, cair em contradição aqui, eu que peço para que a diretoria fale sempre, use sempre da transparência, comunique melhor com o torcedor, de falar que ele está errado em externar. Ele está certíssimo, correto. Já se fecha muito as portas do que acontece no dia a dia do CT Pelé, e graças a Deus eu tenho fontes que circulam lá, fontes invisíveis para muita gente, que me falam desses bastidores. Não é confortável a situação do Pedro Caixinha. Ele sentiu o golpe. Eu sei que o Pedro Martins, o senhor do clube, ele tenta dar uma amenizada na situação. É a função dele, deixar o clima mais leve contra o Bahia. Mas não ficou um clima mais leve. Não é que o clima está pesado, mas ficou um clima de tensão, de obrigação de vencer. Eu acho que é isso que precisa. Os caras têm que ter obrigação de entender que vestem a camisa do Santos. Eu não me conformo e não gosto daqueles que falam: o torcedor do Santos tá puto porque perdeu pro Carille, porque o Carille que se foda. O Carille é uma merda. Tô falando do Santos. O Santos é muito maior que o Carille. O Carille jamais pensou, imaginou em dirigir um time bicampeão do mundo, porra. Teve a chance da vida dele e se cagou naquele episódio do Corinthians, quando ele tava pra sair, queria abandonar o barco. Muita gente não lembra disso, mas vamos lá. Então, implodiu sim lá dentro. Implodiu. E essa cobrança do presidente, ela foi aprovada pelo Neymar, tá? O Neymar também tem isso na cabeça, de que não dava para perder um jogo desse jeito. Claro que o Neymar, ele é um aglutinador, como diria Armando Gomes, é um cara que junta todos os grupos do elenco, tenta trazer, né, para uma coisa só. Mas por exemplo, insustentável a condição do Guilherme permanecer como titular do Santos. Insustentável. Internamente os dirigentes
entendem que o Guilherme ele está deslumbrado com a presença do Neymar, que ele resolve participar mais do jogo só quando o Neymar está em campo. E que quando o Neymar não está em campo, o Guilherme acha que é o Neymar para resolver e não resolve. Muito pelo contrário, mal. Não estranhem se o Guilherme for para o banco de reservas contra o Bahia. Se ele for para o banco de reservas. Porque isso foi um recado também direto àqueles que também, né, ganharam aquela compensação financeira, tudo mais. Não dá para, na teoria, você aplicar o negócio e na prática ele não acontecer. Nem tudo que é teórico vira prático, mas tem que ser a base para a prática. E aí você aprende. E aí você executa. Então o Caixinha está se impressionado, gente. Está se impressionado por um resultado. Um empate contra o Bahia, fica insustentável a situação da comissão técnica. Porque a mentalidade do Santos pelo investimento que fez hoje, pelo que eu apurei, se vê que não vai dar certo, se vê que vai cair, deita. Ou seja, vê que não vai dar certo, troca. Muda. Não é uma informação, agora é um sentimento. Acredito que o Santos já esteja monitorando o mercado de técnicos, daqueles que estão por aí. Eu acredito nisso. Não é informação, aí é um achismo meu. Eu acredito. Mas que a fala do presidente desabou coisas e reflexões no grupo, desabou. Hoje eles se reapresentaram, depois de mais um dia de folga. Volta de viagem, voltaram no mesmo dia. Folga, tudo bem, vai jogar domingo, 8h30 da noite, então é compreensível, tem que ter um dia de descanso. O trabalhador tem que ter um dia de folga na semana, né? Mas eles têm que compensar essa folga com um treino mais... Não que eles não treinem forte, mas com algo que dê a resposta ao torcedor. O torcedor que vai à Vila Belmiro contra o Bahia, domingo, 8h30 da noite, coisa que o Santos aceita também de uma maneira tão pífia, esse torcedor vai para apoiar. Mas se o time não desempenhar, vai tomar vaia. A atmosfera da Vila vai ser sensacional nos 90 minutos. Ganhou, ok. Ganhou e convenceu, ok. Não ganhou, os caras vão começar a se mexer. Todo mundo tem na cabeça o ano de 2023. Ah, não vai cair. Ah, não vai dar. Não, vai ficar. Não, vamos recuperar. Vai lá, vai cá e tomou na tarraqueta. Tomou na tarraqueta. Dessa vez é diferente. Dessa vez estão querendo cortar o mal pela raiz. E se Pedro Caixinha não conseguir fazer o time andar, ele sim será demitido, desligado do Santos. No 16º jogo dele. Trata-se como obrigação lá dentro a vitória contra o Bahia e uma resposta até ao presidente. De que, tá vendo? Contra o Vasco foi um acidente, tá aqui. Mas tem que seguir. Estão tentando forçar o Neymar ao tempo, né? Forçar o Neymar no tempo. Pode ser até que ele vá para o banco, mas que não tenha condições de jogar nem 10 minutos. E que entre em 10 minutos e estoure de novo. Não se sabe. Mas aí já é um modo desespero. Ou é o trazer o Neymar para tentar amenizar críticas caso aconteça alguma coisa errada. Não vai acontecer. Não vai acontecer isso. Com o Neymar ou sem Neymar, se o Santos não vencer, o Caixinha vai procurar outro emprego. Foi o que me disseram. Outro clube para trabalhar. O Santos já monitora o mercado, gente. Não dá para perder tempo. O monitorar é normal no futebol. Não significa que estão traindo o Caixinha. Não. É só ele trabalhar direitinho, aplicar direitinho as coisas lá, vencer, convencer, que ele vai ganhando espaço e reconquistando a confiança da diretoria do Santos. Porque hoje a confiança da diretoria na comissão técnica e em algumas peças desse elenco remanescentes do ano passado, a confiança deu uma balada. Não estou querendo aqui, o meu compromisso com vocês sempre foi a verdade, sempre foi o tete a tete, o falar a real. E o presidente falou a real. Inadmissível, erros infantis, foi feito um grande investimento. Agora o presidente está cobrando o retorno desse investimento. A torcida cobra o retorno do investimento também.
E é isso que tem que acontecer. Então, essa narrativa de que o discurso do Marcelo Teixeira não foi uma pré-demissão do Caixinha, o que me falaram foi totalmente o contrário. Foi um recado direto. Pela apatia diante de uma derrota. Pela normalização de uma derrota numa estreia na volta à Série A do Campeonato Brasileiro contra o time inferior ao Santos, com o técnico que o Santos conhecia já, fraquíssimo, com possibilidades de ganhar, e o Santos simplesmente entrega a rapadura para o Vasco. O Vasco é um candidato a cair para a Série B. Será que o Santos vai ser um candidato novamente a cair para a Série B? Então tem que berrar antes. E esse berro foi um aviso direto. Já que o Caixinha não gosta de dirigente, é um direito dele dentro do vestiário, interferindo no trabalho dele, o dirigente comunicou com a torcida. Marcelo Teixeira pode ter 1 milhão de defeitos, mas nessa ele foi bem. E não adianta jogador fazer biquinho, achar isso, aquilo, comissão técnica, auxiliar, acha que não, tem que resolver aqui, porque ele reuniu o grupo, falou qual era o objetivo e não adiantou em porra nenhuma, né? Então tem que externar mesmo, o torcedor tem que saber o que acontece no Santos. E se depender de mim, vai saber sempre. Porque o bastidores é assim, recado direto. Algumas cartas estão marcadas ali e o jogo contra o Bahia é como se fosse decisão de campeonato, gente. Para muitos jogadores e para a comissão técnica. Um abraço, até o próximo conteúdo. Valeu!